Em nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. O momento que a gente vai se enchendo de Deus, continue falando com Deus, né? O culto vai acontecendo, a palavra vai sendo pregada, o louvor vai sendo ministrado e a gente vai se conectando com Deus, mantenha-se conectado, orando, né? É um momento que Deus ele vai tratando dos nossos corações. E continuando a palavra de Deus, é uma continuidade, né? Ela já começou a ser ministrada aqui. Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Começo, né? Princípio. Glória a Deus, né? Vou orar aqui, pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Senhor a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, e abrir, meu Deus, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que seja uma palavra de exortação, de edificação, de conserto, de revelação para a Tua igreja, para os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. O que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler então? 12, versículo 1. Tá? Eu vou ler até o 9. A gente vai até o final do capítulo, mas para não ficar muito longo, essa primeira leitura eu vou ler até o 9. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Saraí, é Abraão, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos aqui a chamada de Abraão. Como Deus ele chamou esse seu servo, né? Que é o pai da fé, e como ele atendeu. É interessante aqui que, embora essa chamada ela apareça pela primeira vez aqui no capítulo 12, de fato, Abraão não foi chamado por Deus em Harã, mas Abraão ele foi chamado por Deus lá na cidade de Ur dos Caldeus, né? Também ali na Caldeia, né? Onde é que estavam os caldeus. Então esse chamado foi lá. E onde é que nós podemos verificar isso? Se você for no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, versículos de 2 a 4, você vai verificar que ali foi feita a chamada. Eu vou ler aqui essa passagem, tá? Você pode anotar e depois você vê. Diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. Apareceu Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã.
Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, né? Levou para Canaã. Então, essa chamada já havia sido feita, só para a gente situar aqui o local, né, geograficamente. Deus chamou Abraão, chamou desde Ur dos Caldeus. Então foi ele, foi o pai dele, foi o Ló, o seu sobrinho, todos eles foram acompanhando, mas a chamada era para Abraão e para que ele saísse da sua parentela. Não no sentido, irmãos, às vezes a pessoa, Deus me chamou, né? Então eu tenho que abandonar meu pai, eu tenho que abandonar minha mãe. Essa foi uma chamada específica para Abraão, tá? E não estava dizendo que ele iria cortar ali, deixar de amar o pai ou a mãe, não. Ele iria formar um novo clã e esse clã estaria diretamente subordinado ao poder de Deus. Então, um clã que iria prestar adoração a Deus, ele seria um líder de uma igreja que estava se formando e que se formaria através dele, conforme nós lemos aí, uma grande nação. Uma grande nação. Então Deus estava preparando através de Abraão uma grande nação. E que coisa maravilhosa, né? As promessas que vêm junto com isso, a promessa de abençoar aqueles que abençoarem Abraão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. Então tudo isso estava contido, uma série de promessas que Deus estava fazendo com Abraão. E o chamado que Deus fez a Abraão foi um chamado que não dependeu, que às vezes, Deus me chamou porque eu sou muito bonzinho, ou Deus me chamou porque eu sou uma pessoa muito capacitada, né? São formas enganosas de entender uma chamada de Deus. Deus não nos chama pelos nossos méritos, Deus não nos chama por causa das nossas qualidades, por sermos bonzinhos, né? Nada disso. Ele chama porque ele tem um propósito, ele usa a sua soberania, ele usa a sua misericórdia sobre as nossas vidas e ele nos chama. Ele chama por causa disso. Então, se nós estamos aqui hoje, nesse domingo de manhã, e que depois de uma semana de trabalho, de esforço, de estresse, e nós escolhemos estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando e louvando, não é porque, né, nós somos maravilhosos, é porque Deus nos chamou, senão nós não estávamos aqui. Essa que é a grande verdade, né? Está aí milhares de igrejas, milhões de igrejas por todo mundo aí, cheias aí desde cedo. Por quê? Porque Deus chamou aquelas pessoas. Se bem que tem algumas ali, né, que precisam fazer um acerto, como o irmão Luiz falou, depois vocês vejam lá a palavra. Mas ele chamou. O importante é que está indo. Quem sabe numa dessa ouve uma palavra e dá um sacode ali, a pessoa acorda, né? Mas ele chamou a cada um de nós, não pelos nossos méritos, né? Mas por aquele sangue que foi derramado ali na cruz, pelo poder do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que ele chamou. Então isso aqui para a gente começar a entender a história do nosso pai Abraão. Você sabia que ele é o nosso pai também na fé, né? Ele é pela fé, ele é o nosso pai espiritual, mas como? Através de quem? Através do Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus, nós nos tornamos herdeiros de todas as bênçãos que foram dadas para Abraão. Você pode ver isso onde? Lá no Gálatas capítulo 3. Dá uma olhadinha em Gálatas capítulo 3, você vai ver que nós nos tornamos herdeiros, né? Por isso que todo aquele que se coloca debaixo da lei, hoje tem uma questão aí de trazer o judaísmo, né, para dentro da igreja, né, e tocar o shofar, e fazer aquelas danças, e fazer o purim, e outras coisas mais que eram práticas judaicas, né? Mas pela lei nenhuma alma será salva. Nós só somos salvos, independente de ser judeu ou cristão. Foi determinado por Deus. Não existe nenhum nome debaixo do céu pelo qual importa ser salvo, que não o nome do Senhor Jesus. Então nós só somos salvos através do nome do Senhor Jesus. Então a importância de entender essa chamada, né? Então vamos aqui de novo nos versículos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Primeira coisa, o Senhor Jesus, quando ele dá um chamado, ele especifica com esse chamado, né? Você vai sair, eu tenho uma missão para você.
né? Você vai formar um povo, você vai formar uma igreja, você vai fazer um povo sacerdotal aqui nessa terra, um povo que clama pelo meu nome. Essa é a primeira coisa. Tem um testemunho de Deus aqui nessa terra que começou a se formar agora efetivamente. Claro que já tínhamos testemunho, mas agora de uma forma mais efetiva com Abraão, né? Que é, nesse caso ainda Abrão. Então ele vai formar isso aí. Outra coisa, ele vai mostrar. Então Deus, ele dá a direção. É necessário então que nós busquemos a direção de Deus. Quando nós temos uma chamada, nós precisamos estar sempre buscando uma direção de Deus, para não ficar sem direção, perdidos no meio da igreja, né? Perdidos dentro da arca. Tem que ter direção de Deus, tem que falar com Deus todos os dias, né? E aonde? Eu tenho que ir à igreja para falar com Deus? Não, nós vamos à igreja para ter comunhão, para ter reverência, para ter disciplina, para sermos fortalecidos. Mas falar com Deus, nós falamos em qualquer lugar. Devemos falar com Deus em qualquer lugar, está sempre pronto. E Abraão, né, ele fazia isso, ele está sempre fazendo isso aí, tá? Então, no versículo 2, ele diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, uma promessa, que Abraão passaria a ser uma grande nação. Pense numa promessa muito esquisita para Abraão acreditar. Por quê? Porque Saraí, a mulher de Abraão, ela era, né, estéril. Como que ia sair uma grande nação de um homem de 75 anos e uma mulher estéril também nessa faixa, os dois já entrando aí no idoso, né, na situação que já estavam bem avançados com o idoso. E como que ia sair uma grande nação, né? Mas é uma promessa de Deus. A promessa de Deus, ela não está ancorada nas possibilidades humanas, mas na soberania de Deus. Então, quando Deus nos dá uma promessa, essa promessa não está ali fundamentada nas nossas possibilidades, mas naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Então, eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Deus nos dá uma promessa, seja ela qual for, cabe a nós crer. Não, eu recebi essa promessa de Deus, Deus falou comigo. Qual é a promessa que Deus nos deu de uma forma genérica a todos nós? Que nós seremos salvos, que nós iremos habitar na Canaã celeste, que nós iremos andar pelas ruas de ouro, né? Então, existe uma promessa que é comum a todo cristão, e nós devemos viver por essa promessa. Mas como eu não vi ruas de ouro, eu não vi, claro, a promessa, a fé, é pelas coisas que nós ainda não estamos vendo, é pelas coisas que ainda não existem. É essa a nossa fé, é essa a promessa que Deus tem para nós, e é isso a motivação de vida para que a gente possa passar por essa peregrinação aqui nessa terra. Todo o resto é suprimento, é bônus por essa viagem, mas o principal é que deve ser a motivação que nos faz acordar, que nos faz ter vontade de ir lá trabalhar, de vencer, né? De enfrentar os problemas, as adversidades, as injustiças desta vida. É quando nós sabemos que Deus tem uma promessa para a nossa vida, e não é essas promessas temporais, que vão passar, que se acabam aqui nessa terra, não. São as promessas eternas, porque se nós ficamos aí atrás de Deus somente pelas promessas temporais, Paulo diz, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? As pessoas mais miseráveis possíveis. Então nós temos grandes promessas, promessas que vêm lá do alto para as nossas vidas, e é nelas que a gente tem que estar ficado. E essas promessas para Abraão eram promessas muito grandes, e que algumas delas não se cumpriram na vida de Abraão. Quando Deus diz que vai dar a terra para Abraão, ele não deu a terra para Abraão, ele falou, vou dar as terras para os seus descendentes. Ele não viu, a única terra que ele teve foi a cova que ele comprou lá para sua mulher, para enterrar a Sara, né? Quando ela já era Sara nesse momento. Fora isso, ele não teve nada, não teve nenhuma propriedade de terra aqui, mas no entanto está lá, né? Israel até hoje, foi muito maior, né? Com Davi, com Saul, com Davi, com Salomão, foi muito maior, né? A promessa foi alcançada. Se eles jogaram pela janela, aí é coisa para outro culto, para outra palavra, né? Mas a promessa foi alcançada, tá? Continuando aqui, vamos no versículo 3 agora. Diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Teve aquele episódio lá, mais adiante,
do faraó que pegou a Sara para ser esposa dele, né? Então, aí nós temos o exemplo, como Deus ele age, como ele abençoa, quando a pessoa abençoa o seu servo, a sua serva, está ali fazendo... Quando eu falo abençoar, não é fazer aquilo que a pessoa não merece, não, né? Nem que seja por mérito, mas é dar condições da pessoa seguir aquele caminho que Deus traçou para ela. Quando a pessoa ela é instrumento das mãos de Deus, para que aquela pessoa possa cumprir a missão que Deus deu para ela, entendeu? Não é por mérito ou por falta de mérito, é que a pessoa entende, tem um propósito ali, Deus fala com aquela pessoa, não importa se ela é ímpia ou não, isso não importa, o importante é a pessoa ouviu a palavra de Deus e ela é abençoada aqui nessa terra, é diferente, tá? Por quê? Porque tem uma promessa, isso é porque tem uma promessa. Eu não estou falando isso para ninguém fazer campanha, vou abençoar o crente agora para receber. Não, isso é uma coisa espontânea, é Deus que faz no coração. Não faça isso não, porque Deus não é Deus de barganha. É quando a pessoa faz aquilo que Deus está mandando ela fazer. Não é uma coisa premeditada, né? Vou ficar procurando um crente aí para abençoar, para receber as coisas de Deus. Não é isso. É quando a pessoa entende, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, quando a pessoa é pedra, e olha que tem, né? A gente sabe que tem, é pedra de tropeço na vida do crente. Vai ter maldição. Primeira maldição, uma pessoa dessa, eu acho que a mais grave, é que se ela não se converter, ela vai passar uma eternidade de sofrimento no inferno. Está bem claro na palavra. A gente tem que ser bem claro para as pessoas terem noção das escolhas que elas estão fazendo. A gente não pode ficar alisando, né? Tem que falar claro. Então, a primeira maldição é essa. Segundo, que tem problemas aqui nessa terra. Ela pensa que vai conquistando, que vai vencendo, daqui a pouco ela tem um baque e ela não sabe. É porque ela foi lá e foi pedra de tropeço. Ela foi uma malequita na vida de um servo do Senhor. E aí Deus ele vai lá, chega uma hora e fala, eu não esqueci daquilo que você fez, aqui está a sua conta e você vai pagar. Tá? Mas isso é Deus, nós não devemos alimentar, pelo contrário, a gente deve orar pelos seus inimigos, né? Nós devemos orar, nós não devemos guardar mágoas nem rancor, apenas acreditar e confiar em Deus, porque essa é uma promessa, e nós somos herdeiros desta promessa através do Senhor Jesus. Você que está ouvindo essa palavra, você é herdeiro dessa promessa. Então viva nessa promessa, porque Deus vai levantar ali os corvos para te ajudarem, para te alimentarem no caminho, alimentarem de fé, de capacidade, de força, para que você possa vencer as etapas da sua vida. Tá? Ainda que pelos meios ali, vem o Sambalá, né? Vem os Tobias da vida aí, tentando te jogar por terra, né? Que foram aqueles homens que se levantaram quando Neemias estava reconstruindo os muros da cidade ali, e eles tentaram aí parar aquela obra. Isso acontece, né? O Sambalá, Tobias, Gesem, eles sempre aparecem. Mas Deus manda os corvos, Deus manda Elias, Deus manda Eliseu, Deus manda ali pessoas para abençoar, Deus levanta Círios, né? Até Nabucodonosor glorificou a Deus, imagina que coisa, né? O chefe da maior potência daquela época acabou glorificando a Deus, né? E vendo que Deus era com é o nome dos rapazes? Sadraque, Mesaque e Abednego. Viu como ele era com eles. Então, é isso que Deus faz. Gente, faz com isso na tua vida. Lá naquele instituto, lá naquela obra, né? Lá naquela repartição que você trabalha, naquela loja, naquele comércio, naquela indústria, no seu lar, na sua rua. É assim que Deus faz com os seus servos, quando eles têm propósito com Deus, quando eles ficam firmes no propósito, quando eles não ficam ali detidos pelas dificuldades e pelos problemas que essa vida apresentam para nós, e sempre apresentam no mundo, como falou aí já o irmão Luiz, teremos aflições, mas o Senhor Jesus também disse, né, a mesma palavra depois, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, que é a fé. A fé é aquilo que nos dá a vitória. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como Ló ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, ele cumpre aquela ordem, né? Leva lá o Ló, leva a sua mulher Saraí, todas as pessoas, né? Todos os bens que ele conseguiu. Então, Abraão já sai dali muito rico, lembrando que o seu pai morreu, então ele é o herdeiro ali natural, terá tudo aquilo, ele vai dar para ele. Então,
ele está tomando uma decisão de seguir um caminho de Deus que ele não sabia onde ia, né? Ele sabia que ia para Canaã, mas não sabia o que ia acontecer, o que ia acontecer com a caravana dele. Ele está andando, né, nas trevas físicas, mas não nas trevas espirituais. Às vezes nós podemos estar sem iluminação, né? Vamos botar um escuro, né? Sem visibilidade, é melhor do que trevas, né? Sem visibilidade, podemos não poder ver o caminho que estamos traçando, mas não estamos sem visibilidade espiritual. Tem instrumentos da fé. A fé são os instrumentos que nos permitem nós caminhar na direção que Deus está nos ordenando, na direção que Deus está nos conduzindo. E hoje nós temos aí instrumentos mais poderosos, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós. Então é só a gente invocar Deus e seguir naquela direção. E ele levou tudo aquilo que ele tinha, levou Saraí, o Ló, que era o seu sobrinho, que estava ali, era filho do seu irmão Arã, que tinha morrido, e ele tinha ele como um filho, né? Cuidou, educou ele, preparou ele, e estava junto, né? Estava junto, né, irmão Luiz? Mas não estava... embora ele tivesse aquela fé, mantinha a mesma fé, mas parece que ele não andava no mesmo espírito. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, se tiver a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão da divisão entre Ló e Abrão, né? Então, é importante essa questão de estar junto, não só fisicamente, né? Não só dentro de uma congregação, mas estar junto com Deus espiritualmente. Isso é necessário para nós. No versículo 6 diz assim: atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o seu Abrão e lhe disse: direi à tua descendência, darei, né, à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, quando ele se dispõe aí mais um pouquinho, ele chega lá onde é que tem um carvalho de Moré, ou umas traduções estão More, né? E ele recebe mais uma revelação de Deus. Eu vou dar aos seus descendentes essa terra. Deus foi bem claro, ele não falou, eu vou dar a você, Abraão, mas eu vou dar aos seus descendentes esta terra. Que coisa maravilhosa quando a gente entende aquilo que Deus está falando. Então, muitas das coisas que Deus está fazendo hoje conosco, não ficará conosco, mas vai ficar com um descendente, vai ficar, talvez não com um descendente da nossa linhagem genética, mas com o descendente da nossa linhagem espiritual, um herdeiro espiritual que vai receber tudo aquilo que nós deixamos aqui nessa terra. Talvez você esteja pregando para alguém há muito tempo, esteja falando da palavra de Deus há muito tempo, e essa pessoa até hoje não deu sinais de vida, né? Continua ali, né? Os aparelhos continuam ali sem dar qualquer resultado, né? A pessoa está, né, nas últimas espiritualmente. E quando você partiu para a glória, né, passou-se alguns anos, e aquela pessoa vai e lembra de tudo aquilo que você falou, lembra de todo o seu legado, e ela vai à presença de Deus, ela vai à igreja, ela se converte, ela começa a seguir o caminho, e você vê que aquilo ali produziu. Então era isso. O Abrão não iria ver aquilo que, o fruto da sua obediência por completo, mas ele sabia que Deus iria cumprir. É assim também é conosco. Tem muitas coisas que nós não estamos vendo agora, mas nós temos uma visão ainda mais ampla do que Abrão, porque nós temos o quê? A Bíblia toda ela fechada. Nós já sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós já sabemos o que Deus espera de nós. Nós sabemos contra quem nós estamos lutando. Nós sabemos quem é aquele que nos guarda. Olha só como há uma diferença muito grande aí nessa situação, né? Aquele carvalho de More ali poderia ser uma árvore que eles tinham algum tipo de culto espiritual, né? Algum tipo de divindade. Ali os cananeus eles tinham várias divindades, e às vezes eles também faziam ali cultos, usavam aquelas árvores como árvores
místicas, né? Deuses que estavam ali servindo a eles. Só que a partir daquele momento, aquela árvore ela passa a ter um outro significado. A árvore também era usada, tinha muito calor, né? Eles faziam ali as tendas e aproveitavam aquela sombra da árvore e tal, mas também havia essa questão do misticismo do cananeus, muitos deuses, né? Muitos sacrifícios humanos, era um povo ali muito mau, tanto que Deus, quando ele expulsa ali os cananeus para colocar o povo de Deus ali, o seu povo Israel, ele diz: não é por causa da bondade de vocês que eu estou expulsando esses povos daqui, mas é por causa da maldade deles. Então, lembre-se disso, né? Não é por causa da nossa bondade, mas é por causa da maldade dos ímpios. É essa a diferença. É a obra que o Senhor Jesus fez em nós. Senão nós seríamos exatamente como eles são, tá? Continuando aqui, versículo 9, né? Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Tá? Aqui nós temos o primeiro deslize de Abraão. Tá? Deus mandou Abraão ir para onde? Para Canaã. Deus não mandou Abraão ir para o Egito. E o Abraão, ele resolve fazer aquilo que daria mais certo, né? Então, falar assim: o irmão fulano de tal, você agora, né, irmão Pedro, você a partir de hoje, você vai fazer a sua igreja, né, lá no meio da maré. Aí o irmão Pedro pensa assim: mas lá é meio complicado, né, vai ter disparo, vai ter isso, vai ter aquilo outro, né? Não, eu vou botar minha igrejinha, né? Pelo menos ali no meio, não é? Ou quem sabe até em Copacabana, que lá tem um povo mais tranquilo, mas Deus não mandou, né? Deus mandou colocar lá na maré. Ele quer atingir aquele povo que está lá. Vai dar certo essa igreja no meia, ou essa igreja em Copacabana, que Deus não mandou fazer isso aí? Isso não vai dar certo, né? Esse trabalho que Deus falou que você ia te dar outro trabalho, que ia te dar uma direção, e você vai para uma outra direção que Deus não mandou, isso também não vai dar certo. Isso vai falhar. Mas por que às vezes a pessoa escolhe uma coisa que ela acha que vai dar certo? Então, isso não tem como dar errado, isso vai ser lucrativo, isso vai ser bom para mim. Mas aquilo ali está contaminado, tem coisas que Deus não aprova naquele negócio. E a pessoa se torna infeliz naquilo ali. A pessoa, por mais que ela tenha algum tipo de ganho, por mais que ela tenha algum tipo de sucesso, ela se torna profundamente infeliz, porque ela não está seguindo a direção que Deus lhe deu. E foi o que aconteceu, né? Quando Abraão vai, ele segue e vai para o Egito. Não, vamos seguir a direção de Deus? Havia fome na terra? Sim, havia fome na terra. Mas será que Deus não tinha condições de sustentar o Abraão? O Deus que mandou ali o maná durante 40 anos no deserto, não tinha condições de sustentar o Abraão? Será que Deus não tem condições de sustentar você naquela situação, naquele trabalho que você não tem que se corromper, naquele trabalho em que você não tem que se voltar contra a palavra dele, naquele trabalho em que você às vezes tem que praticar alguma injustiça, né? Então a gente precisa orar a Deus e ver essas situações. Será que vai valer a pena ser rebelde contra a palavra de Deus? Ou será que vai valer a pena eu ficar naquilo que Deus determinou sobre a minha vida, né? Então isso é muito importante para nós, irmãos. Seguir dentro daquilo que Deus determinou para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, seguindo aqui, versículo 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher, né, a Saraí, né, era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Tá? Então nós estamos aí no Gênesis capítulo 12, versículo 16. Tá? Quem quiser acompanhar aí, ou anotar para acompanhar depois, nós vamos até o final do capítulo 12. Tá? Já está chegando lá, tá, pessoal? Falei até o final, o pessoal está pensando aí mais uns 20 capítulos, não, está pertinho do final.
Então olha só o que aconteceu, irmãos, olha só o que aconteceu ali na vida de Abraão. O faraó olhou lá a Saraí, ele pediu a Saraí para dizer, você quando entrar no Egito, não diga que é minha esposa não, tá? Você diga que é minha irmã, porque senão vão matar a mim para ficar com você como mulher. E dito e feito, né? Chegou lá, os príncipes do faraó foram lá e viram ela, né? Os oficiais do faraó, e falaram, tem uma mulher lá, né? Muito bonita no meio lá daquele povo, né? Do arameu lá, né? O Abrão ele era chamado de arameu por causa que ele veio de Arã. Então eles achavam que ele era arameu, embora ele estivesse nascido, né, na cidade de Ur, na Caldeia. Então, no meio do arameu lá, tem uma mulher bonita, né? Parece que é a irmã dele. Perguntei, disse que é a irmã dele. Opa, traz pra cá, vamos botar no harém, vai ser minha essa mulher aí, né? E aí, olha o sufoco de Abraão, né? A mulher dele lá no harém do faraó, um negócio complicado para o Abraão. Mas a gente tem que pensar, será que se ele falasse a verdade, Saraí é minha esposa, será que Deus não era o suficiente para proteger o Abraão, irmãos? Será que Deus não teria poder para proteger ele? É essa a questão, né? A mentira, né? Outra forma da pessoa achar um jeito mais fácil de obter um resultado. Eu vou colocar uma mentira no meio dessa história, né? Eu vou mentir, né? Eu vou fazer alguma coisa ali errada, mas a coisa vai, o importante são os resultados, né? Os meios, né, justificam, né? Os fins justificam os meios, né? É a filosofia desse mundo, tá? Não é a igreja não, né? Nosso que justifica é a palavra de Deus. Então, ele já estava sofrendo, ele sofreu bastante aí. Só que Deus, né? Assim como Deus podia ter livrado ele se falasse a verdade, Deus também livrou aqui, né? Botou ali pragas, né? Alguns estudiosos dizem até que eram doenças sexuais transmitíveis, né? Eles pegaram DST ali mesmo, né? Braba para não poder fazer nada, né? E aí chegaram ao autor da história, que era o próprio Abraão. Deus de Abraão tinha feito aquilo com eles porque ele tinha pegado uma mulher que era casada, que era a Saraí, né? E o que aconteceu? Ele voltou rico, né? O faraó botou ele para correr do Egito, rico, cheio de bois, camelos, né? Especiarias, ouro, prata. Ganhou muito, ficou muito mais rico do que ele já era, mas aprendeu a voltar para o caminho de Deus, né? Mais na frente ele vai ter aí uma prova disso, quando ele tem aquele desentendimento com Ló, e ele chega para o Ló e manda o Ló escolher a direção. Ele não se preocupa, né? Ele sabia que a direção que ele fosse escolher, Deus iria abençoá-lo. E é assim que nós devemos crer. Deus ele vai nos abençoar se nós andarmos na direção dele, se nós confiarmos nele e não buscarmos os meios, os recursos desse mundo, que muitas vezes são recursos sujos, né? Esse mundo usa de recursos que aí fraudam, né, as outras pessoas, fraudam às vezes uma nação, fraudam uma empresa para que a pessoa venha se dar bem. E Deus ele não aprova esse tipo de comportamento. Leve o dano, leve o prejuízo, mas não faça aquilo que não agrada ao nosso Deus. Nós temos que estar firmes nesse propósito. Para a gente fechar, vamos ler aí o último conjunto de versículos, que é o 17 ao 20. Deixa eu ajeitar aqui, senão o nosso podcast vai ficar meio cortado. Pronto. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste que era tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E acompanharam a ele, e a sua mulher, e a tudo que possuía. Quer dizer, ele foi até para a fronteira do Egito, para fora, para ter certeza que Abraão estava fora, né? Falou, não quero esse camarada aí, ter esse Deus invocado aqui na minha terra, não. Bota ele para fora aí, com a mulher dele, com tudo que ele tem, enche ele de ouro aí, de presente, não façam nada com ele, porque eu não quero conversa com esse Deus dele, eu não quero problema com esse Deus dele. Entendeu, irmãos?
É assim que o nosso Deus faz. Mas se Deus disse para você, não desça ao Egito, não desça. O que é descer ao Egito? Descer ao Egito é voltar às práticas do mundo, às práticas mundanas, aquilo que Deus não se agrada. Então, quando Deus fala não desça ao Egito, faça simplesmente isso, não desça ao Egito. Obedeça aquilo que Deus está falando, obedeça aquilo que Deus está colocando no seu coração. Então, interessante que quando Deus tem uma chamada para nossas vidas, nós devemos ouvir essa chamada. Nós devemos entender que Deus ele vai cuidar de toda essa caminhada. Não importa, você vai para Aram, você vai para aquela outra empresa, você vai para aquela outra escola, para aquela outra faculdade, você vai ter uma nova situação na sua vida, né? Você vai viver uma nova situação, Deus está te dirigindo uma nova situação no seu estado civil. Siga a direção de Deus, faça aquilo que Deus aprova, né? Não tente transformar as pedras em pães. Lembre-se que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então que nós possamos entender essa chamada que Deus deu às nossas vidas, que é uma chamada específica para cada um de nós, dentro daquilo que Ele nos capacitou e está nos capacitando, né? Cada um de nós está recebendo aí uma capacidade de Deus para essa chamada, né? Vamos ficar dentro dessa chamada, é aquela chamada genérica que é o motor motivador dessa caminhada, que é a nova Canaã, a promessa de Deus, a vida eterna, né? O novo corpo incorruptível. Vamos ficar dentro destas promessas, dentro desta palavra, e que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus, que Ele tenha falado profundamente ao seu coração através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu vou repassar mais uma vez a palavra com o Luiz, quero dar um bom dia e a paz do Senhor Jesus também, a irmã Jaqueline que está conosco aí, né? E também a todos os irmãos que vão continuar depois assistindo aí a esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Eu gostei muito dessa parte final aí da sua pregação, dessas analogias que o senhor fez, né? E eu gostaria de ressaltar algumas coisas que não são mais promessas, e sim realidades do que o senhor falou, que estão no versículo, que está no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti benditas todas, em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Isso é uma realidade. Essa bênção existe, todos nós temos família. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Nós estamos numa época tão difícil, né? Não só economicamente, não só com a pandemia, mas com a destruição mesmo. Existe um plano maligno para a destruição da família, né? Da separação, negros e brancos, e todas essas coisas, pobres e mais remediados. Tem toda uma narrativa disso, e nós podemos nos proteger, né, disso na nossa família, que cada um cristão tivesse sempre em mente isso, que a nossa família é abençoada, que nós devemos lutar por ela, que nós temos que nos manter em oração, segundo a palavra. A outra ligação que eu faço é justamente aquilo, né? O que eu gosto muito quando o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo de Deus está nisso tudo, né? Foi quando no título da Bíblia lá da Patrícia, estava melhor obedecer que sacrificar, né? E Abraão, na época, né, ele desobedeceu, né? Ele se deixou levar pelas circunstâncias. Como o senhor falou, ele procurou transformar pedra em pão, né? E foi para o Egito. Se deu muito mal, né? Porque o que acontece? Materialmente, ele até foi abençoado, tá bom, mas é um vexame. Imagina, o Abraão é um homem de bem, é um vexame, porque aqui diz que o faraó botou escolta para ter certeza que aquele cara ia sair mesmo, levou lá na fronteira, entendeu? Então foi um vexame. Veja bem como a gente olha assim, voltou cheio de dinheiro, mas voltou como? Como é que o faraó olhou aquele cara? Pô, tu não
mentiroso, cara. Tá cheio do dinheiro aí, mas tu é um mentiroso. Você não teve coragem de dizer que ela era tua mulher. Entendeu? Ficou com medo de morrer. Como o senhor falou, não confiou em Deus. Ele não confiou em Deus, desviando o caminho por conta da fome. E não confiou em Deus, como é que se diz? Mentindo, dizendo que era uma irmã para ele, não é? Ficar na moleza. Não é? Então, foi um vexame. Aqui não aparece tanto. Entendeu? Porque o rei podia, não, então tudo que eu te dei me devolve, mas não. O rei, lá o faraó não tirou, mas foi um vexame. Ele, ele queria ter certeza de que o cara estava indo embora. Meu, vai embora daqui, você é um mentiroso, você pode ter dinheiro, ter tudo, mas você mentiu. Você me trouxe problemas. Não é? Você não foi sincero. Não é? Então, e eu gostei muito quando o senhor falou essa questão da Nova Canaã, da questão do trabalho que nós temos que obedecer, da questão do pastor que prefere, evidentemente, abrir uma igreja em Copacabana e no Meia, do que realmente obedecer a Deus. Voltamos a obedecer e melhor do que sacrificar, não é, pastor? Então era isso que eu tinha para comentar, né? E agradecer aí para não alongar o culto. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos então pedir ao irmão Luiz, então, de continuidade, aí, fazendo aquela oração de intercessão aí a Deus, né? Por aquilo que Deus está colocando no seu coração, né? Deus dirige o irmão na oração em nome do Senhor Jesus, e vocês que estão participando e que irão participar do culto, também entre na mesma fé e concordância e coloque diante de Deus aí as suas necessidades. Aproveita aí a oportunidade, nós estamos todos unidos aqui numa só fé, numa só concordância. Irmão Luiz, uma palavra mais uma vez. Amém, pastor. Para não me alongar, eu vou fazer uma oração breve, mas vamos nos concentrar no nosso país e nas nossas famílias. Nós vamos aproveitar que está aqui, que tudo está relacionado à família, né, essas coisas. Então vamos nos concentrar nesses dois temas, mas cada um, o Espírito Santo, e cada um vai atuar, vai agir, vai ministrar, e cada um vai saber o que colocar diante de Deus. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso Brasil nas Tuas mãos. Pai, eu te peço que o Senhor livre o Brasil de todo mal, livre o Brasil de toda enfermidade, livre o Brasil da fome, da miséria, livre o Brasil da falência econômica. Pai, em nome de Jesus, que os campos possam produzir cada vez mais. Existam clientes para esse campo. Pai, em nome de Jesus, que a nossa indústria volte a produzir, que os serviços voltem a florescer, que o autônomo possa sustentar a sua família, que o livre ao Brasil da miséria, que muitos possam trabalhar, livre ao Brasil da fome, livre ao Brasil de toda a dificuldade. Pai, faça crescer o Brasil. Aqui tem a tua Israel espiritual, aqui tem servos e servas teus. Protege o nosso país, protege o mundo, livra também o mundo de toda dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos também os nossos dirigentes, os homens dos três poderes, e quando, meu Deus, de qualquer plano armado, no meio dos nossos políticos e das autoridades constituídas, qualquer plano que eles venham a tramar, que venham limitar a nossa liberdade de expressão, que venham a limitar a nossa liberdade de culto, seja o Senhor a lançar terra. Toca no coração desses homens com o teu Espírito Santo, meu Deus, para que possamos ter um país livre, e que esses homens votem, trabalhem, não segundo os seus próprios interesses, não para se enriquecerem ilicitamente, mas sim para atender ao interesse do nosso Brasil, ao interesse do nosso povo, que a nossa nação seja respeitada e por todas as demais nações. Protege a nossa nação, mantenha a nossa integridade, meu Deus, a nossa integridade até profissional. Nos ajude. Pai, também coloque nas tuas mãos a vida do nosso presidente, dê a ele sabedoria, Senhor, inspira-os com o teu Espírito Santo, dê a eles discernimento, dê a eles ousadia quando for necessário, e mansidão nas tuas declarações.
que sejam sóbrios, porque Jesus falou, sede sóbrio, porque eu sou sóbrio. Pai, em nome de Jesus, abençoa toda a sua família. Cada um tem a sua família, cada um tem um problema na família, cada um tem um problema dentro de si. Então, em nome de Jesus, eu ministro cura, eu ministro restauração. Em nome de Jesus, eu ministro que o Senhor trabalhe. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor ministre a ministração do teu Espírito para trazer cura, restauração, libertação. Senhor, cada um agora está pondo diante de ti as suas necessidades. Trabalhe em cada um, revela o teu querer para cada um, conforta cada um, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Em nome de Jesus, eu te peço por tudo, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, livra-nos de todo mal, que o Senhor nos dê uma semana produtiva, que a palavra que nos traga venha por ter efeito no nosso dia, que possamos prosperar espiritualmente e materialmente, que as pessoas consigam ver Cristo através de nós. Isto é o mais importante nessa semana. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus, né, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. E lembrando aquele que está aí assistindo a gente pela primeira vez, que nós estamos aqui reunidos todos os domingos, por volta das 8h30 da manhã. E é só você pedir para nós um link da reunião. Normalmente eu coloco aí nessas plataformas o link para que você possa participar da reunião, né, do culto, né, conosco. Então é só você usar esse link, baixar gratuitamente aí o Google Meet, né? Você vai baixar gratuitamente o Google Meet e você vai participar conosco da reunião, ok? Por volta das 8h30. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele por mais esta semana abençoada que Ele nos concedeu e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, Pai. Nós poder aqui ter ministrado esse culto ao Senhor, todos participamos da ministração, com orações, com pensamentos voltados para Ti, recebendo a Tua palavra, louvando, adorando, todos participaram, Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa nesse momento visitar esta pessoa, dar a cada uma semana muito abençoada na Tua presença, cheia do Teu poder, do Teu Espírito Santo, guarda os seus caminhos, livra, Pai, de todos os males. O Senhor sabe os compromissos que cada um tem, o Senhor sabe os desafios que cada um tem nesta semana. Capacita, meu Deus, guarda, protege, livra de todos os males, que eles possam andar na Tua presença, seguir na Tua direção, que essas palavras que foram ministradas ao coração de cada um hoje venham edificá-los, fortalecê-los, para que possam enfrentar essas lutas, essas adversidades e possam receber as Tuas bênçãos, a bênção que vem de Ti em suas vidas, em suas casas, em suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ao término deste culto, leve a todos ao seu destino e segurança e livra de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. E eu estou na mesma fé, na mesma concordância com a oração que o irmão Luiz fez, e que todos os irmãos estiveram aí apresentando diante do Teu altar, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Pai, é o que nós Te pedimos, na mesma fé, na mesma concordância, e já Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, amém, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desejo a todos uma excelente semana, um excelente restante domingo, e que Deus abençoe. Vão em paz. E a bênção, pastor? E a bênção? Sim, vamos receber a bênção, né? Sem bênção não dá, né? Bem lembrado. Sem bênção não dá, pastor. Pô, estenda a mão para cá, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Agora está completa a bênção. Que Deus abençoe agora a todos. Sim, agora e até o nosso próximo culto, em nome do Senhor Jesus, né?